Senhores, aqui tenho a minha esquerda, a direita de vocês. Senhor Bruno, apresente-se aí. O que você faz, onde você vai, de onde você veio. Bom, primeiramente, prazer, é uma enorme satisfação estar aqui hoje. Meu nome é Bruno, tenho 17 anos, sou aqui da Igreja do Quintino e estou muito feliz por estar aqui hoje. Ok, beleza. A minha direita e esquerda de vocês está o Vinícius, né? Isso. Pode se apresentar. Tenho 19 anos, sou da Igreja da Lapa e é um prazer estar aqui com vocês hoje. É solteiro? Sim. Até hoje. Até hoje, porque ele está assistindo ali e vai vir correndo à Igreja do Quintino daqui a pouquinho. Aqui de novo, aqui quem está aí? Meu nome é Thaís, frequento o Quintino e é um prazer estar participando da lição jovem nessa tarde. Ok, galera, ok. Nos sentimos muito felizes e eu queria me enviar um bom abraço para Ricardo Rossi, irmã, para nosso querido pastor Alan, que ele também vai estar aqui com a gente. Pastor Alan vai estar pelo Zoom. Pastor Alan também vai ter uma participação aqui na lição. Por isso que o quarto banco está aqui, é do pastor Alan, viu? Então, um abraço para a família dele, para ele também. Para a irmã Sayonara da Silva. Vamos orar também por você e pelos seus filhos, viu, irmã? Irmã Aline, seja bem-vinda. Não? E pessoal que está aqui em casa, mande sua mensagem que a gente vai estar interagindo juntos. Lição número 5. Vamos lá, coloca aí o desenho. Coloca aí, vamos lá, um mangá. Não é mangá, né? Como que se chama? Como que se... a charge. Essas palavras são difíceis, né? Charge, parece um chocolate, né? Não meninas, chocolate. Coloca um charge aí da semana que fala sobre Adão e Cristo. Muito bem, Adão e Cristo. A gente vê aí uma cena de Adão, nada a ver, coitado de Adão, hein? Podia ter sido outra foto, né? Mas bem colocaram essa de ali. É duro que a gente sempre se lembra da gente das coisas que a gente não acertou, né? E neste caso colocaram uma foto de Adão em aquilo que ele não acertou. E colocaram uma foto de Jesus em aquilo que ele acertou. Então a gente percebe que hoje a gente vai falar sobre Adão e Cristo. Adão, ele cai em um lugar perfeito. E Cristo vence em um lugar imperfeito. Oh, que contraste. Não? Adão em um lugar perfeito vai e cai. Jesus em um lugar imperfeito vai e vence. Tudo tem uma reação em cadeia. Tudo tem uma reação. Por exemplo, vamos lá. Ô Bruno, eu decidi, sabe o quê? Decidi viver minha vida em diante. Cansei. Chega. Chega do que o pastor diz, chega do que o ancião fala, chega do grupinho da igreja, chega, já cansei. Agora eu quero viver minha vida, cara. Eu quero conseguir novas amizades, não? Eu sei que toda ação tem uma reação. O que você acha que vai acontecer comigo do em diante? Coisa boa, não acho que vai ser não, hein? Mas como assim? Vai ser muito bom para mim. Eu vou me sentir feliz, vou me sentir bem. Será? Opa! Essa parte de domingo eu vou falar para vocês que há controvérsias, porque realmente, uma reação sempre gera uma ação, sempre gera uma reação, né? E ali quando eu tava falando a questão que o Christian falou das amizades, falou a questão de um carro também, se você tá parado no trânsito, um carro vai e bate no seu carro, aí você fica naquele transtorno, vai para o hospital, e é isso, aquilo, tenho que pagar o carro. Então, toda ação gera uma reação. E assim, eu tava parando para pensar e o caso de Adão foi a mesma coisa, né? Sim, por quê? Porque a ação dele trouxe uma reação enorme na nossa vida, né, gente? A ação, a escolha, né? Falando dele, a gente sabe que hoje em dia a gente tem a nossa própria escolha, mas naquele momento a escolha dele trouxe uma reação na nossa vida enorme, né? Que foi o pecado. E no planeta Terra, será que teve alguma coisa também, uma reação? Não é possível que o planeta... não é possível que o planeta também tenha mexido com o planeta inteiro. Não é possível. Mexeu, muita coisa mexeu. Ô, né? louco. Ele nunca mais foi como antes, né? E mexeu com Deus, porque Deus se entristeceu grandemente por isso que aconteceu. Mas assim, quando a primeira vez que eu li, eu falei assim, então, será que às vezes eu não estou contribuindo para essa reação continuar agindo na vida de outras pessoas? Porque quando às vezes a gente continua
com uma ação, vamos supor, naquele do carro que a gente falou, de um acidente. Se uma pessoa bate, aí se vem outra que não estava prestando atenção no trânsito, bate de novo, e a outra que estava atrás também não estava prestando atenção e bate de novo, vai causando um acidente muito maior. Não é? Entendi. Então, se às vezes eu estava pensando, será que às vezes o pecado dele, às vezes eu não estou corroborando para ele se tornar pior na minha vida e na vida de outras pessoas? Às vezes a gente tem que parar para pensar, né? E eu pensei nisso. Mas ao mesmo tempo, Christian, que foi legal, que ao mesmo tempo que ele falou dessa reação ruim, teve uma reação boa. Uma reação boa. Uma contra-reação, podemos dizer. É igual Poxa. quando fala, né? Que onde abundou o pecado, Superabundou a a graça. graça. Então, onde teve uma ação, uma reação grande do pecado, teve uma ação, uma reação muito maior da graça, que foi o sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, ele atua na nossa vida hoje tão grandemente que da maneira que a gente usa essa reação, a ação dele, a maneira que a gente trata a reação atinge a vida de outras pessoas. Entendi, muito. Exatamente. Thaís, pode falar aí, ajuda e tá muito boa na explicação aqui, hein? Tô entendendo Realmente, é bem. isso mesmo que o Bruno está dizendo. Porque a gente viu quem pecou foi Adão. Por que que eu que agora que estou sofrendo, né? E eu tenho que sofrer? Por que que eu tenho que sofrer? E às vezes a gente está em uma situação que as pessoas pecam e a gente pensa que não vai ser atingido. Mas, por exemplo, dentro da minha rede familiar, como que eu não vou ser atingida se acontecer alguma coisa em relação à minha família, sendo que eu amo eles? Então, envolve todo mundo. E é assim que acontece com o pecado. Exatamente. Bom, então deixa-me dar um conselho agora para os jovens que nos estão vendo aí, pode ser? Posso dar um conselho? Dá. Mas tem que ser um bom. Vou E não soltar. vai tirar uma reação ruim, hein? Eu vou me levantar daqui ainda, hein? Vai lá, vai lá. Ó, escuta aqui, ó. Toda decisão que você tomar hoje, toda decisão que você tomar hoje, seus filhos vão colher, seus netos vão colher, sua família vai colher. Então, presta atenção nos lugares que você está andando, presta atenção com as pessoas que você está chamando de amigo, abre os olhos, porque tudo tem uma reação, meu filho. E se você plantar batata, você vai colher batata, meu irmão. Desse jeito até eu Por fiquei aí? com Vai por medo. aí mesmo? É por aí? É por aí Desse jeito mesmo. até É por eu aí fiquei mesmo. com medo, né? Desse jeito aí eu fiquei com medo também. Mas se você semear flores, você vai colher flores também, viu? Né? Exatamente, E então a gente tem que isso aí é mais um alerta também, né, que a gente tem que ter. Cuidado com aquilo que a gente vai fazer, né? Porque a gente pode fazer. Só que a gente tem que ter a consciência do quê? Se você tá fazendo isso, você vai colher na frente o que você tá apontando aqui agora. Muito bem. Você Oh, tá você me plantando. convenceu então de eu ficar na minha. Mas agora eu vou para outro ponto. Vamos lá. Tá bom, eu não vou sair, vou ficar na minha aqui. Mas sabe o que eu vou fazer? De hoje em diante, eu vou fazer o seguinte. Eu ainda não me sinto preparado para entregar meu coração a Jesus. Eu ainda tenho, sabe, uns cor de cinza aqui dentro, uns tons de cinza aqui dentro do Christian, que ainda não saiu. Então, eu vou esperar, entregar e como deixar aqueles pecadinhos para entregar minha vida a Deus perfeitamente. Então, vou fazer assim, não vou sair, mas também eu vou me aperfeiçoar para entregar minha vida a Jesus, Thaís. O que você acha? Paz em meio ao sofrimento. Paz em meio ao sofrimento. Christian, o que que a gente analisa aqui nessa lição? Muitas vezes a gente acaricia um pecado, igualmente você disse, né? E quando a gente está em pecado, a gente pensa, nossa, eu estou em pecado, Deus nunca vai me perdoar. Então, a gente está dentro da igreja e, de repente, a gente coloca tanto isso na mente, não tem talvez o conhecimento, ou tem o conhecimento, mas não tem aquele desejo genuíno, igual você falou, de mudar. E nisso a gente vai se afastando dos caminhos de Deus. A gente vai se afastando e achando que já não tem mais jeito para nós. E aqui a lição fala, paz em meio ao sofrimento. Como que a gente vai ter essa paz? Se a gente aceita essa paz, a gente pede perdão para Deus e Deus vai nos transformando.
Então a gente tem que pedir essa paz de espírito que só vem através de Deus mesmo, de Espírito Santo. Mas sabe, eu acho que eu tenho paz. Eu acho que eu não faço mal para ninguém. Eu acho que eu sou uma pessoa boa, meus vizinhos gostam de mim. Pessoal que me rodeia no trabalho, todo mundo gosta de mim. Eu acho que eu sou uma pessoa de paz. Acho que eu tenho paz. É isso aí. Ó, mas ó, eu tenho uma... Vou te falar, tá difícil de converter o Christian, né? Faz uns sábados aí que tá difícil de converter o Christian. Eu acho que terminando a lição, acho que aí vamos ver. Prepara o tanque batismal aí, pastor, para rebater. Mas assim, eu acho que quando a gente fica quieto, é estranho. Porque assim, quando a gente tá em paz, significa que Satanás não tá preocupado com a gente. E se Satanás não tá preocupado com a gente, é porque a gente não tá fazendo um trabalho bom, ou o trabalho que a gente deveria estar fazendo. Porque ele quer atrapalhar o trabalho de Deus, o serviço de Deus. Então, se a gente tá em paz, se ele não incomoda a gente, é porque a gente não tá fazendo esse serviço. Vai por aí. Um abraço para Clair, que nos está vindo, Yasmin 7, Daisy Costa. Um abraço para vocês também. Ô, Christian, aqui na lição, quando ela fala assim, ó, que todos os que creem são justificados e ficam em paz com Deus. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo e sujeitos a pecar, porque nós somos pecadores. Mas essa paz aqui que vem falando na lição, ela quer dizer que a aceitação, de nós aceitarmos a Deus na nossa vida. Eu traduzo essa lição de segunda-feira dizendo aquela música, se estou, como que chama? Estou em paz? Pode cair o mundo, estou em paz. Muito bem. Então, é como se nesse mundo todo atribulado, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheios de provações, a paz, somente Cristo pode nos trazer essa paz, essa alegria, porque em meio a todo esse sofrimento, a gente perde um ente querido, às vezes acontece uma coisa muito angustiante, somente Deus pode nos trazer a paz. E é somente quando a gente reconhece que a gente deve ser somente inteiramente dependente dele, é que a gente colocando os joelhos no chão, é que a gente consegue suspirar, que a gente consegue falar, vou deixar nas mãos de Deus. Porque quando a gente começa a lutar com as nossas próprias forças, essa tristeza, essa tribulação, essa falta de paz, paz, entendeu? Que falta, e no caso a gente não consegue ter a felicidade, no caso. Eu posso dar um conselho de novo lá? Olha, Vocês me liberam para eu ir lá de novo? vai ser bom. Não sei, mas eu vou dar. Posso dar? A culpa é dele. Vamos ver. O negócio é o seguinte, vem aqui. Lição 2. Não espera ir perfeito para Jesus. É que eu tenho que abandonar o Xbox. É que eu tenho que abandonar aquelas páginas de internet. É que ainda não me livrei de tal coisa. Vai do jeito que você está. Tem gente que quer largar tudo para ir a Cristo. Vai da forma que você está. Sabe por quê? Porque assim como falou Thaís agora, você pode estar em Dubai. Você pode estar em o melhor restaurante do mundo. Você pode estar na melhor faculdade do mundo, no melhor serviço do mundo, ganhar o melhor dinheiro do mundo. Você sempre vai ser um quase fui feliz, quase gostei do alimento, quase estou feliz com minha profissão, porque você não tem paz, porque não entregou seu coração a Cristo no momento que você deveria entregar. É do jeito que você está e deixa Deus transformar você. Pronto. Será que é isso aí? Exatamente. Ô, Cristian, aí quando a gente Daqui a pouco vai embora todo mundo aqui. Quando a gente lê o Grande Conflito, a gente percebe que muitos daqueles homens que entregaram sua vida por amor a Cristo, eles estavam em paz. Eles estavam sendo perseguidos, eles foram mortos, né? Muitos foram
decapitados. Enfim, a gente sabe o que aconteceu com eles. E a gente vê que eles estavam em paz o tempo todo. Essa paz que estava dentro deles era somente Cristo que podia. E a gente vê que Se quando... eles fizessem todo aquele sacrifício sem Cristo, seria em vão. A gente vê que Seria quando totalmente Cristo em chamou vão. Pedro, falou, vem e siga-me. Ele não falou, espera aqui que eu tenho que mudar algumas coisas. Eu sou assim, não. Ele foi. Exatamente. Foi. E você pode ver que quando Cristo pede para ele andar até ele nas águas, né? Quando ele está olhando para Cristo, ele está indo em paz. Mas segundos que ele desvia o olhar de Cristo, o que acontece? Ele cai. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que estar todo momento olhando para Cristo. Não é olhando para a direita nem para a esquerda, é olhando no foco, que é Jesus. É isso aí. Eu lembro que bem no comecinho, quando eu entrei na igreja, o pastor Porto, ele disse assim para mim: irmã, a igreja é como um hospital. Então tem uns que estão no quarto, alguns estão na UTI. Outro tá de Covid. Exatamente. Mas a gente tem que sempre, né, estar com a mente firme e o foco em Cristo. E naquela ocasião, eu lembro que quando eu entrei na igreja, a gente sempre pensa assim, todo mundo é perfeito, né? Inclusive, a gente fica buscando essa perfeição como se a gente fosse capaz de ser perfeito por si próprio. E nós não somos capazes de ser perfeitos, que, né, a lição vem dizendo assim, né? Muitos cristãos se esforçam para se livrar de um passado conturbado ou da angústia que enfrentam no presente, a fim de ficar em paz com Deus. Para tentar resolver esse conflito, alguns se esforçam para atingir determinado nível de santidade. Esse determinado nível de santidade que a gente tenta buscar, a gente não é capaz de alcançar. Porque Isso não é a verdade. gente não pode fazer por si próprio, né? É Cristo que faz essa transformação. E eu tenho que mandar aqui uns abraços. Eclair, desde São Paulo, um grande abraço para você, nos está assistindo, viu? Deus seja louvado. Minha esposa Mayra e família nos está assistindo. Oh, beijo, amor, te amo. Washington, D.C., nos están assistindo nos Estados Unidos. María Ortega, minha tia, um abraço, tia. Deus te bendiga muito. Um grande abraço. Como está o frio aí, a nieve? Está frio, né? Michael Douglas, eso ahí, dice así: a certeza de salvación nos trae paz en medio de aflicciones, dice Michael. Y Yasmin dice así: só Deus nos dá paz nas tribulações. Obrigado pelos seus comentários. O reino da graça. Nós sabemos que Jesus tem dois reinos. O primeiro reino vai ser o reino do poder, quando ele volta em glória. Mas na atualidade, a gente vive no reino da graça. Aí eu pergunto assim para Vinícius: Vinícius, será que o reino da graça nos está fazendo bem? Ou será que nos está relaxando muito? Como que a gente pode ingressar ao reino da graça? O que você nos poderia ajudar aí? Dá-nos uma ideia. Eu acho que o ponto de partida sobre o reino da graça, pelo que já foi falado aqui pelos nossos amigos, é que o mal está agindo sobre esse reino da graça. Poxa, é verdade, né? E aí a gente faz a pergunta: por que ele está agindo? Por que Deus deixa o mal Por que agir? Deus permite, né? É verdade. E é o simples fato do livre-arbítrio. E Deus nos deu o livre-arbítrio para que, quando nós formos para o céu, esse livre-arbítrio estar intacto, por ser por nós mesmos que nós escolhemos estar lá, não por conta que ele nos obrigou a estar lá. Verdade, que bom, essa resposta foi ótima, né? Porque se a gente não teria livre-arbítrio, seria muito fácil ganhar o céu, seria muito assim, não teria graça. Não precisaríamos de Cristo, né? Nós todos aqui já estaríamos salvos, né? Exatamente. E o que a gente pode deixar para confortar todos aqueles que passam pelas tribulações do reino da graça é que um dia esse mal vai ser destruído. Poxa, então o reino da graça é tribulação? Não somente, tem a parte boa do reino da graça, que a gente está no presente sobre o reino da graça, mas o próximo reino, que é o reino da glória, vai ser quando nós vamos supor ter o benefício pelo que a gente passou no reino da graça. Gente, então, vamos lá. O reino da graça parece ser um reino tão agradável, mas na verdade é um campo de batalha, né? É Exatamente. um campo de batalha.
Que interessante. Para eu poder entrar no reino da graça, eu preciso ir com minha armadura. Ou seja, eu preciso estar listo para batalhar. Ou seja, não é um reino de relaxo. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus morreu na cruz por mim, já era. Não tenho mais nada que fazer, não tenho mais nada que mudar. E não é assim, né? Não. A gente fala da mensagem do futuro, de quando Jesus vai voltar, mas a gente precisa viver o presente conforme a graça de Deus, para assim a gente chegar no reino da glória. Você está me convencendo, gente. Você está me convencendo, hein? Finalmente. Ó, daqui eu vou sair. Ó, vamos lá. O negócio é o seguinte. Então, o reino da graça se resume mais ou menos assim desse aspecto. Eu, Cristian, sou imperfeito. E eu não preciso estar perfeito para ir aos braços de Cristo. Eu preciso ir a Cristo, porque somente Ele que tem para me transformar. Quem entra no reino da graça, ele precisa ser transformado, viver uma transformação, né? Ele não consegue ser o mesmo. Mas e se eu entregar minha vida a Jesus, Bruno? E a pessoa falar assim, nossa, Cristian, você já tem 15 anos de cristão, mas você não mudou nada, hein? E aí? Aí fica complicado, né? Como é que você responde para uma O que pessoa? você acha, Vinícius? Se o cara fala para você, você não mudou nada que entrou na igreja, hein? É que aí a gente precisa refletir, né? Que o reino da graça não é só a gente pegar e fazer o bem para o nosso próximo, que é uma das coisas que nos levam ao reino da glória, que Jesus fala, né? Porque fazer casa para as outras pessoas, isso daí uma ONG faz, entregar comida, isso um monte de instituição de caridade faz, mas é mostrar a cada dia que nós estamos acompanhados da graça de Deus. Que é isso, né? E isso é diário, né? A graça, ela é diária, ela não se resume a um dia. A cada dia ela se renova. A cada dia ela se renova, gente. E é interessante isso que você falou, porque assim, isso de acompanhar a graça, quando a graça nos acompanha, é certo que tem aquela relação do testemunho que causa uma reação na vida das pessoas. E também muda a nossa vida totalmente aqui na Terra. Muda totalmente a nossa vida aqui na Terra. Eu só peguei um texto aqui em Hebreus 11:38, falando assim, né, que é a Galeria da Fé, Hebreus 11, né, falando dessas pessoas assim, até que a Thaís falou, que sacrificaram, Sim. todas as pessoas, e fala um pouquinho também das pessoas que são revestidas dessa graça, que fala assim, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aqui fala assim, o mundo não era digno deles. Nossa. Ou seja, quando você é revestido pela graça, né, como o Zé falou, a terra não é digna. Então a gente não é digno de estar aqui, mas sim o céu, né, desse reino da graça. E não significa que quando falou assim, andaram pelos desertos, pelos montes, não necessariamente tem que ser literalmente deserto, monte, mas sim a gente sabe na forma figurada, como você falou, da questão das dificuldades, das batalhas que a gente tem diariamente. Exatamente. Cada um tem sua batalha, não? Cada um tem que derrotar seu leão diariamente. Pronto! Você queria falar algo mais, Vinícius? Pode falar. Nós precisamos sim ajudar as pessoas, fazer o bem a elas, mas a gente precisa mostrar para elas o que nos motivou a amar, a nós amá-las, né? Que é o quê? Jesus. E fazendo isso, nós vamos mostrar o evangelho e mostrar quem realmente é Deus para nós e quem pode ser para ela. Importantíssimo isso aí, não? Isso aí é interessantíssimo. Beleza. Muito bem, gente. Está me convencendo aqui. É verdade. Não tem como rebater. Momento hipertexto. Momento que nas redes sociais, você que está aí, vamos a colocar sua opinião. Em este momento, você coloca sua opinião, hein, gente? O que você pensa quando escuta falar a palavra reconciliação? Quando você ouve a palavra reconciliação, em que você pensa? Coloca aí nas redes sociais, a gente quer ler o seu pensamento. Gente, reconciliação, o que vocês acham que é uma reconciliação? Vamos lá. Reconciliação. Fazer as pazes com alguém que você brigou. Fazer as pazes. O que você acha? Olha, sinceramente, eu acho que reconciliação também é fazer as pazes também. Eu acho. Reconciliação. Reconciliação. O que mais?
Reconciliar também é você aceitar o amor de Deus na sua vida. Ou seja, eu aceitar o amor de Cristo em minha vida e me arrepender, pedir perdão dos meus pecados, porque quando a gente aceita, a gente fica em paz. E a gente percebe que quando a gente não tem essa relação, esse relacionamento com Deus, quando a gente não reconhece que Ele é o Senhor da nossa vida, a gente não tem esse entendimento que a gente precisa estar reconciliados com Cristo. Muito bem. Reconciliação, algumas pessoas estão falando aqui, ó. Reconciliação, dice, eu penso que é ter paz novamente, dice Maire. Aline Rodrigues, reconciliação é Jesus. Ele nos reconciliou com Deus. Eu anotei aqui umas palavrinhas. Pode mandar, viu? A gente quer saber o que é reconciliação. Eu anotei aqui. Reconciliação significa perdão, doação, reconhecer, começar. Ação. Precisa ter uma ação, né? E aí vem uma pergunta, não? Aqui, Sheila Consenza diz assim, ó. Reconectar, renovar a aliança, restaurar a paz e a harmonia. Tem muita gente que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Isso é uma reconciliação ou isso levaria a uma reconciliação? O que você acha? Bom, Christian, a gente tem um verso, né? Eu esqueci de anotar aqui. Quando Deus ele nos perdoa, Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele esquece. É claro que nós, como seres humanos, quando acontece alguma coisa, a gente não consegue perdoar. Mas se a gente notar, é interessante a gente pensar que se nós buscarmos amar a Deus, nós vamos conseguir amar também o próximo. Por isso que nós precisamos nos reconciliar com Cristo, porque nos reconciliar com Ele, nos arrepender e estar em comunhão com Ele, nós vamos conseguir agir como Ele agiu. Nós não vamos ser Cristo. Lá em Apocalipse diz... aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam, aqueles que aceitam o testemunho de Cristo e guardam os mandamentos. Então, nós temos que ter essa visão de buscar esse reconciliamento através do amor que Cristo tem por nós e nós, então, amarmos Ele e fazer a vontade dEle. Muito bem. Humberto diz aqui, reconciliação é renovar algo que foi perdido. A gente tem a conexão com o pastor Alan aí? O pastor Alan está aí? Sim? Pastor Alan, você está aí ou não está? Não? 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 Tá? Daqui a pouquinho, bom. Vai se preparando aí, pastor Alan. Qualquer coisa você coloca aqui. Vamos lá. Eu acho que é legal a gente ver que a cada dia da semana da lição a gente vai subindo um degrau. Na terça, a gente pegou e aprendeu sobre o reino da graça e nós estamos conectados com Deus para mostrar Ele para as outras pessoas. E se nós não estivermos conectados com Deus, a gente não consegue ter uma reconciliação concreta com a outra pessoa. Exatamente. Pastor Alan, reconciliação, hein? E aí, como que seria, pastor? Reconciliação, meu amigo. Esse assunto ele é muito importante. Porque, afinal, quando nós falamos de reconciliação, querido Christian, e todos os amigos aí, o Brunão, o Vini, Thaís e todos aí da Igreja do Quintino e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais também. Reconciliação é um tema muito importante, porque, afinal, se não houvesse reconciliação, a humanidade estaria perdida. Reconciliação era quando nós tínhamos algum relacionamento, em algum momento ele se perde e depois ele precisa ser restaurado de novo, né? Então, é justamente o que aconteceu com a humanidade. Por isso, quando falamos sobre reconciliação, temos que entender que isso envolve graça, envolve amor, envolve misericórdia, envolve também perdão, e isso envolve justiça. Justiça de uma parte, ao mesmo tempo que é injusta para a outra parte. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Christian. Posso falar, já continuar, dar o tema aqui? Pode. Eu só queria fazer uma ponte para o senhor. Eu queria fazer assim, ó. O Bruno me ofendeu. Eu vou esperar o Bruno vir me pedir desculpas. É o Bruno que tem que vir aqui
me pedir desculpa. Aliás, ele sempre me ofende, não? Ele tem que ele tem que vir me pedir desculpa, gente. Eu preciso, que senão eu não perdoo. Eu não vou conseguir perdoar se o Bruno não vier primeiro. E aí o Bruno está pensando a mesma coisa, pastor. Ah, o Christian me ofendeu. Eu vou esperar o Christian. Não vou. Não Você não vem vou, pedir né? desculpa. E aí, pastor? Como é que a gente consegue dar um primeiro passo para a gente poder ter uma reconciliação com alguém? Christian, quando falamos sobre reconciliação, amigo, é necessário nós entendermos o que é amor. E eu já faço uma pergunta para vocês aí, o pessoal da banca e quem está também acompanhando pelo Facebook também. Tem alguma coisa que nós podemos fazer para ser amado? O que vocês acham? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ser amado? Ou vocês acham que não? Não, se eu fizer isso, eu acho que eu sou amado ou não. O que vocês acham? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Um bolo. Um bolo, né? Você dá um bolo, mano. Se nós formos ver pelo que... Se nós formos ver pelo que nós fizemos e Jesus nos ama, não precisa de nada. Exatamente. Porque a Nada. gente fez coisa muito ruim, né? Pra ele amar a gente. Interessante, porque pensa comigo, né? Se era fácil simplesmente amar para ser amado. Muitos falam assim, né? Que para eu ser amado, eu só preciso amar. Mas se fosse assim, não haveria amor não correspondido, né? Porque, afinal, tem muitas pessoas que amam, mas não recebem o amor de volta, né? E é interessante, porque quando falamos de amor, nós temos que entender que o amor, ele exerce um preço de quem ama, certo? E ele também é incondicional. Porque é uma escolha minha, não depende do que o outro faz por mim. Isso vai envolver reconciliação também. Porque quando eu entendo que Jesus nos ama, eu entendo que esse amor tem um preço. E esse preço, ele é muito caro. O amor, ele só é demonstrado quando eu estou disposto a dar a vida. Dar a vida de forma independente daquilo que o outro pode me proporcionar ou não, né? Jesus, ele nos ama, ele se entrega por nós, mesmo se nós amemos ele ou não. O amor de Cristo é incondicional. Por exemplo, se nós vamos lá para Romanos capítulo 5, no verso 6 em diante, diz assim, ó: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor próprio e o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos, seus pecadores, né? Interessante que eu vejo com isso, meus queridos, é que Jesus, ele nos amou mesmo nós não tendo feito nada por ele. Isso é amor. E aí vocês citaram o exemplo, né? O Bruno e o Christian, né? Se vocês brigaram, são amigos. Agora imagina você brigar com alguém que é da sua família. É muito pior, né? É muito pior. Imagina você brigar com alguém da sua família e alguém que você fez tudo por ele. Sabe quando você faz tudo pela pessoa e a pessoa vai lá e te vira as costas, te abandona e debocha de você e se esquece de você? Você fala, poxa, mas e aí? E tudo que eu fiz por ela? Por exemplo, a gente tem a história de José, né? Um grande exemplo. José obedeceu seu pai, foi traído por seus irmãos e foi vendido. Aí você tem lá no final da história de José que depois, beleza, ele foi lá, não, meus irmãos, tá tudo certo, Deus usou a situação para fazer um bem maior, mas pensa comigo se o final de José tivesse sido ruim. É que a história deu boa no final. Mas eu imagino se ele tivesse sido preso, se ele tivesse ficado na prisão durante 30 anos, tivesse passado uma situação pior ainda, aí chegasse os seus irmãos e visse José na prisão. Será que José ia falar, fica tranquilo, meu irmão, tá tudo certo? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu sei que é muito mais difícil você perdoar alguém, você reconciliar com alguém, quando as consequências desse rompimento foram catastróficos na nossa vida. E é justamente o que nós fizemos em relação a Deus. Porque Jesus nos amou quando nos criou. E ele nos escolheu nos amar sabendo que ao nos criar, era necessário que a vida dele fosse entregue no lugar da humanidade. Ele já nos criou com esse pensamento. Então, ele já nos criou nos amando, porque ele já esteve disposto a pagar o preço por esse amor, que é a vida. E aqui já só uma reflexão sobre isso, Christian.
será que eu amo alguém então? Porque se o preço do amor e o amor é dar a vida por alguém, será que eu amo alguém? Né? A gente fala muito sobre o amor, mas será que eu estou disposto a pagar o preço desse amor? Porque pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor. A Bíblia diz, né, que Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque Deus dá a vida. Né? Aí que eu preciso entender que eu preciso dar a vida para Deus. E aí Jesus fala, negue-se a ti mesmo, né? Ou seja, dá a sua vida, tome a minha cruz no lugar, e aí você me segue. Ou seja, enquanto você não está disposto a me amar de verdade, que é pagar o preço desse amor, que é dar a sua vida por mim, nada vai ter valido a pena. E eu fiz isso por você. Né? Então, quem dá o primeiro passo nessa reconciliação é o próprio divino. É Deus quem deu o primeiro passo. O que eu faço é só responder. Bíblia. Aí, pastor, na Bíblia existem alguns exemplos que Deus procurou reconciliação com um ser humano? Será que existem alguns exemplos disso? Temos vários, né, Christian? Um deles ali, bem clichê, muito conhecido por nós, é no próprio primeiro pecado da humanidade, né? Você imagina Adão e Eva andando em relacionamento com Deus perfeito antes de pecado. Jesus via, né, ali a sua criação sendo perfeita, se relacionava com eles, era perfeito, era maravilhoso. Só que aí chegou um dia que Adão e Eva escolheram seguir um outro caminho. Deus poderia ter falado assim, vou deixar para lá. Vou destruir, vou criar tudo de novo, mas não. Deus continuou ali amando a sua criatura. E aí ele chega, né, após o pecado, Deus chega para Adão e Eva e diz assim, cadê vocês? Adão, Eva, cadê vocês? Porque eu quero me relacionar com vocês. Eu quero vir em busca de vocês. E quando a gente vê a primeira promessa messiânica, em Gênesis 3,15, Deus ele promete que vai trazer inimizade entre a serpente e o homem. Por que ele faz isso, Christian? Porque o natural com a entrada do pecado é que serpente e ser humano, Satanás e ser humano, sejam amigos. Deus fala assim, o meu amor, a minha graça para vocês é, eu vou separar vocês dois e eu tirarei Satanás da jogada, me incluirei na jogada e eu restabelecerei esse amor e esse relacionamento entre nós. Né? E você tem lá na história de Êxodo, por exemplo, quando Jesus ele pede para que se construa um santuário, para que ele habite no meio do povo, ou seja, milhares de alianças que Deus faz com o seu povo para demonstrar essa reconciliação que ele quer fazer com o ser humano. Que da hora, que interessantíssimo ver isso, não? Como que Deus não tem a culpa de nada, mas mesmo assim ele corre atrás de uma reconciliação. Aqui temos algumas mensagens. Humberto Bruno diz assim, reconciliação é renovar algo que foi perdido. Aline Lima, reconciliação, refazer laços que foram desfeitos. Ana Paula Penteado, boa tarde, galera. Dice, galerinha bacana, obrigado. Aline Lima, Jesus nos ama apesar da dureza de nossos corações. E Aline disse, como pode um Deus tão grande amar um ser tão pequeno como eu? Interessante isso, não? E procurar reconciliação ainda com a gente. O que a gente tem de especial que Deus procura ainda é reconciliação? Bruno, você queria falar uma coisa? Mas não, só queria pegar, assim, um detalhe, uma perguntinha bem simples, assim. Quando a gente que nem a gente falou assim, quando a gente briga com uma pessoa, briga com você. Vamos lá, vai. Aí, você vem pedir desculpa. Vamos supor que você vem pedir desculpa. Me desculpa aí, Bruno. Tá desculpado. Aquele erro que você cometeu comigo, ou que eu cometi com você, você vai procurar fazer ele de novo ou vai procurar fazer diferente? A gente tenta não errar de novo. Tenta não errar, não é verdade? Tenta não errar, tenta acertar. Tentar não errar, exatamente. Então, às vezes, quando a gente estava falando de reconciliação, quando a gente se reconcilia com Deus, também não existe uma procura de não errar. Não significa que a gente não vai errar, porque infelizmente a gente é pecador. Mas é uma procura, uma transformação, uma transição de vida. Mas, Christian, para falar a verdade, a gente está falando até aqui, o pastor falou, né? Estava aqui falando com a gente da questão que Cristo não precisava ter morrido. Na verdade, a gente não, todo o sacrifício, toda a perfeição na história de Cristo não precisava, porque nós não somos merecedores. Mas, ouvindo tudo isso, parece que não tem solução. Parece que quanto mais a gente chega perto de Cristo, mais eu me sinto longe dele. Às vezes. Será que tem solução? Tem.
Tem solução, Tem mesmo? não? O sangue de Cristo ele soluciona tudo, né? Ah, Sangue de isso Cristo, é. a ressurreição de Cristo, né, pastor? O senhor que está ali, responda aí para o senhor Bruno aí. É interessante, né? Porque quando nós falamos sobre misericórdia divina, a gente não está acostumado com misericórdia, né? Nós não estamos acostumados. A gente tem o costume de pensar assim: ah, eu recebo perdão porque eu mereci o perdão, porque eu fui lá, pedi o perdão, eu fui lá, mostrei que estou arrependido, eu fui lá e então fiz o que eu precisava fazer para que agora a situação ficasse certa, boa entre nós. Mas o que o Bruno falou é fantástico. Quanto mais próximos estamos de Cristo, mais eu vejo a minha sujeira, mais eu vejo o quanto eu não mereço estar do lado dele. Mas é aí que eu consigo enxergar um pouquinho, mas muito pequeno, o tamanho, a imensidão do amor e da misericórdia dele, o que a graça dele significa. Eu sendo tão indigno, tão pecador, tão hipócrita, essa é a palavra, nós somos hipócritas, ainda assim o Eterno nos ama, ele nos abraça, se preocupa conosco e ele vem filho, vem de volta para a casa do Pai. É o filho pródigo, né? É o filho pródigo da história, a gente se afasta do Pai, a gente abandonou ele, falou que não quer mais saber dele, gastamos tudo, sofremos, vimos que não dá muito certo do outro lado, aí a gente volta, né? Como um cachorro, né? Ali voltando com o rabo entre as patas ali, né? E aí a gente volta para casa do Pai achando assim, mas será que ele me perdoa? Será que se eu não fizer o trabalho aqui para ele de servo, eu não posso voltar para casa dele? O Pai não está preocupado com o que você fez no passado, ele está preocupado com agora. Agora você quer meu perdão, filho? Tá aqui, vem cá. Eu te abraço porque eu te amo. E amor é isso. Amor, ele é desinteressado. Amor, ele não se preocupa com aquilo que você tem a oferecer. Você está sujo? Tô, mas você quer ser limpo? Quero. Então vem, filho. Vem que eu quero te limpar também. Então tá tudo certo. Muito bem, muito bem. Gente, a gente precisa fechar aqui agora, mas antes da gente fazer os anúncios finais, os abraços finais, agradecer a todos vocês, a gente precisa dar uma recapitulada geral da lição do contexto jovem e eu queria que você prestasse atenção neste vídeo, gente. Eu começo essa sexta-feira trazendo para vocês uma novidade. É isso aí. A partir de agora você pode seguir a playlist Escola Sabatina Jovem no Spotify. E ali a cada semana nós vamos incluir algumas músicas que tem o tema sobre aquilo que a gente está estudando, daqui para sempre. E você quer contribuir? Faz o seguinte, me marca aí nas redes sociais. Você pode marcar também o Ministério Jovem da Divisão Sul-Americana e também dar algumas dicas de músicas que o tema tem a ver com a lição. Vai ser legal, hein? E aí a nossa lista vai aumentando a cada trimestre, a cada lição, e vai ser muito legal, tá joia? Olha só, nesta semana nós conversamos a respeito de graça, justificação, e aí é a seguinte, olha, quando você tem um programa de fidelidade em cartão, você recebe um bônus porque você é fiel. Aí você fala assim, eu ganhei. Não, você não ganhou, você fez alguma coisa para ganhar, para ter aquilo. Chega no final do ano, você tem uma bonificação pelo seu trabalho. Eu ganhei uma bonificação. Sim, mas para você ter essa bonificação, você trabalhou para ter essa bonificação. Agora, e quando é a salvação? A salvação você não fez nada. E não tem absolutamente nada que você possa fazer para pagar aquilo que você recebeu. É de graça. A mente humana tem dificuldade de aceitar alguma coisa tão grande sem pedir absolutamente nada em troca. Só que apesar de parecer tão simples, a gente complica tanto e acaba que a gente não aceita nem mesmo o simples. A salvação em Cristo Jesus, ela precisa de uma aceitação. A partir disso, você começa uma nova existência, uma nova criatura. Qual foi o passo de Deus? Ele deu tudo aquilo que era preciso para resolver esse grande problema do pecado. E agora está nas nossas mãos aceitar a salvação em Cristo Jesus, que nos ligará a Deus para a eternidade. E aí, agora você vai ficar também com as palavras do nosso líder, pastor Campitelli. Até semana que vem. Assim como a única ação pecaminosa desencadeou uma reação em cadeia para o mal, também uma única ação certa pode desencadear uma reação em cadeia para o bem. Paulo
Paulo expressa que estar em paz com Deus, permanecer na graça e se alegrar na esperança de compartilhar a glória de Deus pode mudar nossa perspectiva quando a vida se torna dolorosa. Para cumprir o propósito da nossa criação de amar e ser amado, a lei de causa e efeito deve funcionar. O bem que fazemos deve ser suficiente para impactar aqueles a quem servimos. O amor que expressamos deve ser capaz de operar na vida daqueles que amamos. Deus estava disposto a iniciar a reconciliação eliminando o pecado por meio da morte de seu Filho. Agora que estamos reconciliados e que Jesus vive, podemos ter a certeza de que seremos salvos por sua vida. A graça de Jesus é maior do que todos nossos pecados. Amém.